Arqueologia é uma ciência? Ciência, claro. Então, tem o Rodrigo Silva, o cara é pastor e arqueólogo ao mesmo tempo. Quando a gente estava vendo de convidá-lo, eu fiquei, caralho, o cara é pastor e arqueólogo, como é que pode? O cara se... Pode, ué. Algumas teorias da astronomia foram criadas por católicos. Por padres. A teoria do Big Bang, por exemplo, o Jorge Lamatre, um padre que criou. Entendeu? Agora, aí tem coisas que você vai pegar do que as pessoas falam. Por exemplo, a Terra tem 6 mil anos. A Terra não tem 6 mil anos. E a gente prova que ela não tem, entendeu? Eu trago para você aqui um bichinho que eu tirei lá do fundo do poço de petróleo, entendeu? Eu trago ele aqui, a gente mede a idade dele, tem como medir isso, não só com um método, isso que é legal, com vários, e eu acho a idade daquele bichinho para você. E eu te mostro, te provo que não é 6 mil anos, é milhões de anos. Então, como que eu posso ter um bichinho com milhões de anos numa Terra que só tem 6 mil anos? O Raul Seixas mesmo, que nasceu há 10 mil anos atrás. Exatamente. Mas a gente sabe exatamente quantos milhões de anos? Ou a gente sabe que não é 6 mil? A gente sabe exatamente. Consegue saber a idade. A idade da Terra é 4,56 bilhões de anos. Senhora. O universo é quase 15, Erraram um pouquinho aí na 13,7. conta, então, né? Quase 14, então. Quase 14. Ô, Rodrigo, assim, pouco antes da gente começar, tu me mostrou uma pedrinha. Deixa eu ver essa pedrinha aí. Não é bem treta, não, mas... Primeiro vê esse aqui. Quase que eu dei um pulo, cara. Olha, já dizia o sábio Salomão, ninguém é hétero quando a barata é voadora, né? Mas por que eu tô mostrando a barata? Você vai entender. Tá bom. É porque, assim, não quero treta, mas há pouco tempo eu fui desafiado aqui. Então, o Sérgio veio aqui, ele fez um Ciência Visita aqui no Flow, e eu e o Jean estávamos na mesa e a gente estava falando mesmo de um... E, aliás, Sérgio, um abraço para você. Eu estou lamentando você não estar aqui no bate-papo, de coração. Você sabe, com muito respeito. E uma das coisas que o Sérgio falou é o seguinte, eu vou trazer um fóssil aqui, e eu sei que foi o recorte, não foi exatamente o que ele falou, mas no recorte, assim, o Sérgio Sacani desafia Rodrigo. E colocam lá, né? Eu vou trazer um fóssil que eu tenho na minha casa e vou provar pelo fóssil aqui, vou medir o fóssil aqui. Achei que foi uma força de linguagem, porque ninguém tem como medir um fóssil em loco assim, se você não tem aparelhagem laboratorial para pegar, né, toda a questão ali do... Ele vai falar melhor de datação do que eu, mas já que ele não veio, eu vim e trouxe o fóssil, que era para ele trazer. E esse fóssil, você pode... Ver qual câmera que está com o melhor close aí? Deixa eu ver. Não sei se é a do centro aqui, você já conhece aí, Genzão. Pega aí. Isso aqui é só abrir, né? Pode abrir. Aí dentro, essa baratinha, você vai entender porque eu dei a barata também. Isso aí é um trilobita. É um trilobita. Pô, cara, isso daqui é só umas ranhuras que tu fez na pedra. Umas ranhuras, é um trilobita. Aqui, não é não, família? Olha aí, dá pra ver, já? É um dos mais antigos tipos de fósseis que existem. Lembrando, bem claro, que eu não sou paleontólogo, então essa é uma área que eu namoro com admiração à distância, mas não sou especialista nela. Só que, olha que interessante. Eu vou deixar até que o Marcos fale mais sobre isso. Um fóssil desse, por que eu coloquei a barata? Se, pela lógica, essa rocha aqui tem milhões e milhões e milhões de anos, e o fóssil está dentro dela, então ele tem que ter mais tempo ainda. Lógico. Se você pega uma caixa e coloca cimento em volta, e o cimento tem 400 anos, a pessoa que está ali tem que ter no mínimo 400 anos, porque o cimento está fora. Concordo. Só que, se eu deixasse uma barata como essa, ao relento, quanto tempo, ou mesmo ao relento, ou sob condições, não importa, quanto tempo, daqui a 3 meses, o que sobraria dessa barata? Nada. Nada. Mas aqui sobrou tudo. Como é que aqui pode ser milhões de anos? É a pergunta que eu ia fazer para o Sérgio. Se tem milhões de anos, eu não estou chamando o trilobita de barata. Mas só fiz uma comparação. Se ele ficou milhões e milhões de anos para se fossilizar, não era para sobrar absolutamente nada. E como é que vocês, então, explicam isso daí? Antes de passar a palavra para o Marcos, eu queria dizer 2 coisas para a galera que está escutando a gente. Eu não quero dar carteirada, não é essa a questão, mas por que eu pedi o Marcos para vir? É muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui, a galera vai entender. Eu não gosto de treta e faço aqui à distância, sem nenhuma demagogia, um elogio ao Sérgio. O Sérgio sempre se demonstrou muito educado. Assisti poucas coisas dele, confesso.
mas sempre se demonstrou educado, diferente do Pirula, por exemplo, que é desbocado, que quer ganhar no xingamento, no palavrão. Acho que, sabe? Você já tretou com o Pirula, cara? Ele tretou comigo, eu não tretei com ele. Ele tretou, você tá entendendo? Aí fala com minha vaquinha, porque eu não vou dar nenhuma resposta para ele. Com quem? Fala com quem? Agora, com relação ao Sérgio, o que acontece? Quando ele falou aquilo, originalmente nós estaríamos com uma outra pessoa aqui, um outro convidado, não é? Aí o outro convidado não pôde vir por qualquer razão, eu mesmo sugeri para o Bruno, falei, Bruno, eu bateria um papo com o Sérgio, mas eu gostaria de uma coisa. Estou explicando para o pessoal de casa entender. Eu queria trazer alguém comigo e vou explicar a razão. Vou dar um exemplo com a vacinação. Foi um assunto muito polêmico. E eu ouvi médicos defendendo a vacinação com todo o argumento médico, e eu vi médicos criticando a vacinação com todo o argumento médico. Eu tomei minha decisão, não vou falar qual é aqui agora, para não gerar polêmica, esse não é um tema. Eu tomei minha decisão sobre a vacinação pelo que eu ouvi. Mas, se um médico, vamos supor que minha decisão foi contra a vacina, e você me trouxer aqui para conversar com um médico que é a favor da vacina, ele vai me dar carteirada à torta e à direita, porque a área dele é medicina, não é a minha. O contrário também seria verdadeiro. Se eu fosse a favor da vacina, fosse conversar com um médico que é contra, ele dá carteirada. Então, o que acontece? Como esta... É mais ou menos a minha posição com qualquer programa que eu faço, né? Não, mas você é inteligente, eu não estou puxando seu saco, não. Então, o que acontece? Na área do conhecimento, tem aonde você se especializa e onde você não se especializa. Se eu fosse conversar com o Sérgio sobre arqueologia, sobre a crítica textual do Antigo Testamento, sobre hebraico, empréstimos da língua persa no livro de Daniel, coisas técnicas que eu dei aula semana passada na pós-graduação do UNASP. Não estou me exibindo, não. Por exemplo, a questão da escrita cuneiforme acadiana, ou como é que eu sei a datação de uma cerâmica romana diferente de uma cerâmica bizantina, ou do período do ferro. O Sérgio também vai boiar, porque não é a área dele. Você está entendendo? Mas como ele me chamou para um terreno que é a área dele, eu quis trazer alguém que é da área, até para falar assim, que eu não estou falando bobagem. E acho que é importante o pessoal conhecer o currículo do Marcos, porque o Marcos, eu não estou aqui para enaltecê-lo, ele foi até a aposentadoria professor da Unicamp, tem um recorde brasileiro nacional de publicação de artigos científicos em Qualis A. Tem uma reação química. Com o meu nome, com sim. Com o nome dele. Então, quer dizer, o cara não é porcaria. Desculpa, ele não é um youtuber. Você está entendendo? Ele não é um youtuber que fica falando um monte de coisa, não. Ele é acadêmico. Só pegar o Lattes. Você quer saber? Pega o Lattes, pega as publicações. Aliás, eu estou precisando alimentar meu Lattes. Eu tenho precisando colocar mais artigo acadêmico ali. Pega o Lattes, o currículo Lattes da pessoa, o que ele ensina. Então é que ele não vai pregar para ninguém, ele vai falar de ciência. Mas, por alguma razão que eu respeito, embora me surpreenda, o Sérgio preferiu não vir. Mas, como naquela fala do programa, que foi o recorte, ele falou que ia trazer o fóssil, então eu trouxe o fóssil. E aí a pergunta que você fez é a pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcos. Eu, como leigo em paleontologia, a pergunta da barata eu faço para isso aqui. Se a barata deixada aí na natureza, em 3 meses eu não tenho nem as asas dela, como é que um trilobita deixado milhões de anos foi fossilizando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos e manteve tudo, inclusive o olhinho muito bem feito. O próprio Charles Darwin falou que o olho é a parte mais complicada da evolução, porque você não consegue explicá-lo através da evolução. E o trilobita, qual é o ancestral do trilobita? Quando ele aparece lá você tem vários períodos, cenozoico, fanerozoico, ele vai explicar isso. Então, eu não consigo ver como é que isso aqui tem milhões de anos e preservou, inclusive, toda a estrutura do ser. Eu só consigo ver isso aqui como um soterramento instantâneo que, de certa forma, petrificou o bichinho de uma vez só. Porque se ele ficou ao oxigênio, exposto ao ambiente, por uma semana, já não seria mais um trilobita. Porque nem um mamífero fica tanto assim. Mas aí eu vou parar aqui, senão eu vou começar a falar. O que a gente sabe sobre os trilobitas? Trilobitas, talvez. Eles são invertebrados? Eles eram invertebrados? Sim, é uma classe de insetos, né, invertebrados. Magníficos, na realidade, né, Igor? Se a gente for falar sobre os fósseis, podemos bater o recorde hoje do Flow, né? Vamos ficar aqui 5, 6, 7 horas. Mas eu, na minha defesa do design inteligente, de que fomos feitos prontos, que a Terra é jovem, o universo é jovem,
O registro fóssil é a maior evidência que nós temos. Então, quando o Sacani disse que ele ia provar com petróleo, com fóssil, eu falei, epa, peraí, essa é a maior pedra no sapato de Darwin, o registro fóssil. Porque, como o Rodrigo colocou tão bem, o que acontece com a fossilização? Ela tem que ser um evento catastrófico. Não dá para um animal morrer, ficar na superfície de um solo e esse sedimento ser depositado ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Depende de onde ele morre, não é? Sim, mas você teria que ter eventos catastróficos, por exemplo, Igor, em 75% da superfície dos continentes. A gente vai olhar nesses registros fósseis, de 75% da superfície dos continentes, 90% ou 95% são animais marinhos. Não faz o menor sentido. Isso aqui, essa casquinha que estava em volta dele aqui, isso é uma rocha. Sedimentos, rochas sedimentares. Era areia, pensa assim, misturada com água. A água evaporou, essa areia depositou e a pressão e a temperatura ao longo de um certo tempo transformou isso em rocha. Tá. Mas o animal ali dentro, ele não teria condição de esperar esse sedimento ao longo de milhões e milhões de anos ser formado, depositado ao seu redor. Esse foi um processo catastrófico que cobriu 75% da superfície dos continentes com animais marinhos. Isso bate com o quê? Com o dilúvio bíblico. É o melhor, de forma absoluta, é a melhor forma de você explicar todo esse registro fóssil, é o dilúvio bíblico. Não dá para você explicar por um processo lento, gradual e sucessivo. Essa trilobita é um animal, vivia no mar? Olha, veja só, vivia no mar, fundo dos oceanos. Você vai no registro fóssil, Igor, não tem animal, não tem animal, não tem animal. Você vai subindo nas camadas. Quando você chega nas camadas sedimentares, bum, aparecem animais absolutamente fantásticos. O trilobita não é uma forma rudimentar de vida que a gente deveria encontrar. Tanto é que é chamado de período fanerozoico, não é isso? Olha, você encontra animais absolutamente fantásticos. Praticamente todos os tipos de animais que nós vemos na Terra já aparecem absolutamente prontos no registro fóssil. Isso é uma prova mais que evidente de que a vida foi feita pronta na Terra. Ela não evoluiu lenta, gradual e sucessiva, de uma ameba primordial. Não somos amebas evoluídas, não é? Eu digo assim, né? Poxa vida, a gente descobriu que essa história de ameba evoluída não bate com o registro fóssil. O trilobita aparece com um olho composto sensacional, uma engenharia fantástica. Onde está aquele processo lento, gradual e sucessivo? Pior, a gente foi datar com carbono 14 todos esses animais no registro fóssil. Carbono 14 é um radioisótopo que tem uma vida muito curta, 5.735 anos. Então, ele não serve para dizer que as coisas são antigas, mas ele é ótimo para dizer que as coisas são novas. Nós fomos em todo o registro fóssil, em todos os fósseis, e a gente encontrou o quê? Carbono 14. Então, eu fiquei esperando, né, esse fóssil do Sacani, porque eu falei assim, como é que pode você dizer que aquele fóssil vai provar que a vida é antiga, a Terra é antiga, quando tem carbono 14? Não tem nada na Terra que não tenha carbono 14. Se tem carbono 14, no máximo dos máximos, é 30 mil anos. E eles dizem que a vida teria bilhões de anos na Terra. Não tem. Então, esse fóssil que o Rodrigo trouxe é fantástico. Esse estava na gaveta lá de casa. Porque quando eu vi, Rodrigo? Eu lembrei que eu tinha um fóssil na gaveta. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta prova, então de viu, Igor? É uma prova que a vida foi feita pronta, estabelecida pronta na Terra, nos seus principais filos, e a vida é jovem. E essa sedimentação, que eles dizem que ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos, não faz sentido. É a grande pedra no sapato de Darwin. A gente tem uma evidência muito clara de que essa sedimentação ocorreu rapidamente há poucos anos, não milhões de anos, nem bilhões, claro, há poucos anos, milhares, não milhões. Eu sou petroquímico. Petróleo tem carbono 14, um monte de carbono 14. Carvão tem um monte de carbono 14. Grandes e grandes depósitos de carvão que preenchem continentes. Camadas extremamente espessas. Não dá para imaginar que isso lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, as árvores foram depositadas, todas juntas, e depois veio o sedimento. Não faz sentido. Então, a gente tem muitas evidências, ninguém pode provar nada, obviamente,
Mas é o peso das evidências. Tá o Carlinhos ali, né? Que é formado em Direito. Você vai camisa da NASA. Você vai no... camisa da NASA? Coitado, Igor, entregou o cara. Eu tenho um sobrinho, Igor, né? Russo, né? Eu sou filho... Olha, eu sou meu bisavô ucraniano. Minha bisavó russa. Pô, tu tem cara de Putin mesmo. Cara, né? e o Weber... Deve andar sem camisa lá na Alasca em cima do urso. Exatamente. Né? Carregando uma AK-47. E o Eberlin, né? Estamos falando de Eberlin aí, mas Eberlin é meu primo, que é diretor da Ponte Preta lá em Campinas. Tá levantando a macaca, né? Tá quase nascendo. É teu primo? É meu primo, Marcos. Que interessante. Marco Antônio Eberlin, e a gente tá, assim, esse meu sangue, né? Esse jeito de falar, esse sangue aí, viu? E o Eberlin é de alemão, pensa bem, né? Ucraniano, russo e alemão. Então a briga vai ser boa, né? Vai. O petróleo tem um monte de carbono 14 no petróleo. Olha, você vai no Golfo, além nos Estados Unidos, como é que chama? Golfo Pérsico, né? Não, Estados Unidos não. Não, ali na... O do México? Golfo do México? Golfo do México. Você vai no Golfo do México, tem um oceano de petróleo ali. É tudo soterrado rapidamente, não faz sentido. Quando as águas do dilúvio retrocederam, aquele dilúvio herege que o Rodrigo advoga por aí, está demonstrado nos fatos, no planeta, na Terra. As águas do dilúvio retrocederam, Golfo do México. E aí soterraram o petróleo. O petróleo se forma ao longo de milhões e milhões de anos. A gente vai no laboratório hoje, tem empresa nos Estados Unidos que pega a matéria orgânica, mistura com água e pressão e forma petróleo. Então, o exemplo que foi utilizado é um exemplo magnífico para mostrar que a Terra é jovem. Então, peraí, você está dizendo... Vamos lá. Aquelas ossadas de dinossauros e tudo mais, tem o tal do carbono 14 que pode ter, no máximo, 30 mil anos? Igor, não só carbono 14... Mas, recentemente, Mary Schwartzer, nos Estados Unidos, uma paleontóloga, ela foi pegar um osso de T-Rex, um fêmur de T-Rex, que estava num despenhadeiro. E aí era muito difícil pegar, porque era muito pesado e muito valioso. Eles foram de helicóptero. Chegaram lá, não cabia no helicóptero. Aí eu brinco, eles foram buscar a Ferrari, não cabia no caminhão, eles cortaram a Ferrari no meio, sabe? É mais ou menos assim. Cortaram o osso de T-Rex. Igor, dentro do osso do T-Rex tinha tecido mole, células sanguíneas, ele cheirava mal, sequer estava mineralizado. Hoje, aí saíram cortando tudo quanto é ossinho do registro fóssil. Ô Marcos, rapidinho, só pra gente... Sim. Porque assim, leva em consideração que tudo que vocês estão falando aqui hoje vai contra tudo que eu aprendi, tá bom? Sim, claro. Então, assim, Ô, Igor, eu era um evolucionista teísta, eu fui 40 anos evolucionista teísta. O que significa isso? Eu cria nos milhões de anos, eu cria no registro fóssil, eu cria em Darwin. Eu só achava que Deus tinha guiado isso, que não faz o menor sentido, tá? Mas eu cria nisso. Aí eu fui me convertendo ao longo dos anos com os dados, com esses achados. Então, especificamente esse aí do osso do tiranossauro, cara, assim, não quero dizer nada com isso, tá? Não tô te chamando de mentiroso, mas como é que eu comprovo isso? Até para quem tá ouvindo a gente. Olha, nós temos mais de 50 artigos científicos hoje publicados. É só entrar e colocar o currículo Lattes dele. Não fui eu que publiquei, não sou paleontólogo, sou químico, né? Mas química é tudo e tudo é química, né? Mas você sabe falar de mol, de inox. No final tudo converge para química. Eu acho que por isso que é muito legal você discutir o design inteligente à luz da química. A fossilização é um processo químico que transforma a matéria orgânica e inorgânica. Igor, pensa bem. Você vai num osso de T-Rex, sequer fossilizado ele está. Ele está orgânico, ele cheira mal. Cheira mal é putrescina e cadaverina. São duas moléculas voláteis. Como é que eu... Assim, o meu ponto é... Dá pra gente encontrar essa informação que você está dando aí? Procura tecidos moles em dinossauros, os artigos. Eu coloco no meu livro. Eu tenho no meu livro, tem no site da TDI Brasil. É isso que eu fico chateado. Desculpa eu ter interrompido, porque isso não é passado. Tem um ex-ateu chamado Lee Strobel, que ele era ateu, mas dá pancada em
tudo e tal. Tanto é que ele escreveu o livro Em Defesa de Cristo, A Case for Christ, A Case for Faith. Quando ele deixou de ser ateu, um dos nós dele foi essa questão da evolução. E ele é interessante que ele é jornalista. Sabe o que ele fez como jornalista? Ele foi jornalista do Chicago Tribune. Ele era especializado em pegar furos. Ele começou a entrevistar especialistas que quebravam esse status quo establishment. E ele viu que, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Eu queria pedir só uma gentileza para colocar aquela foto de novo lá. Eu que pedi essa foto, porque eu fico muito preocupado com a didática da coisa. Sim. E só para deixar claro também, porque depois vão encher meu saco, eu perguntei pro Rodrigo e pro Marcos antes se eu podia fumar meu cigarro de palha, eles falaram que tava tudo bem. Tranquilo, não tem problema então não enche não. o saco no comentário, tá? E de palha é até melhor, né? Sim, o outro eu não aguento É o também. menos mal, né? O outro eu não aguento também. Olha aqui, eu quero só pedir a questão acadêmica, perdão, didática aqui para o pessoal de casa entender. Isso aqui é o que chamam, porque tem uma parte que em que a arqueologia e a paleontologia estão mais ou menos semelhantes, porque eu também trabalho com estratigrafia. Só que enquanto eu falo de... Estratigrafia é o seguinte, vou falar na linguagem arqueológica. Tá bom. Depois eu transfiro para a paleontológica. Você tem aqui, igual esse Lego aqui, tem uma cidade bonitinha, funcionando, as casinhas e tudo mais. Vem guerra, destruição, erosão, abandono da cidade, ela vai sendo destruída. Vem uma outra civilização e constrói uma cidade por cima. Repete-se o processo. Guerra, destruição, mudança no tempo, abandono, vem outro constrói. Com o tempo você vai fazendo camadas de cidades. A gente chama isso de tel. Tá certo? Tel em hebraico, tal em árabe. Então, o que está mais embaixo é mais profundo, o que está em cima é mais recente. E pelos elementos que eu encontro ali, como cerâmicas, moedas, a gente usa também datação absoluta de laboratório, ossos. Eu consigo falar, olha, essa camada aqui é como um bolo de aniversário cortado. Esse pessoal aqui viveu no período do ferro 2. Então, a civilização que está embaixo é ferro 1 ou bronze. Tá. O que está em cima, período grego, persa e tudo mais. Então, o que acontece? A paleontologia tem o mesmo sistema da estratigrafia. Só que enquanto eu estou falando de uma estratigrafia do ano 3100 antes de Cristo até hoje, eles falam, como o Marcos mencionou, dos milhões de anos, mas o processo é o mesmo. Só que enquanto eu estou falando do período do calcolítico, bronze, ferro, persa, romano, etc., eles estão falando de período... aí tem todo o período lá, paleozoico, mesozoico e cenozoico. O paleozoico é o mais antigo. Tá bom? O mesozoico é o mediano, o cenozoico está ali. E esses períodos ainda são subdivididos em vários outros períodos, como você pode ver ali à direita. Agora, qual que é o ponto do Marcos? Se o pessoal de casa olhar para o lado esquerdo, você tem a coluna geológica, como as coisas estão montadas, tá certo? O primeiro ponto que chama atenção ali são o trilobita. É o primeiro ser que aparece ali, ó, junto com a concha. Aquilo é um trilobita. É um trilobita. Tem uma conchinha no meio. Isso. Tem dois ali, ó, da direita e a esquerda. Exatamente. Tem um trilobita de um lado e outro do outro e uma concha no meio. O ponto que o Marcos chama atenção é o seguinte: se a evolução das espécies de Darwin fosse correta, cadê o resto da evolução na coluna geológica? Porque se tudo começa de uma ameba que vai ampliando, essa história está faltando um pedaço. Porque a trilobita já aparece ali. Ou o trilobita ou a trilobita. Eu sempre confundo isso, viu? Tanto faz, né? Mas já aparece um animal ali já complexo. Aparece grande. É as trilobitas, viu? As trilobita, eu dei um Google aqui e achei. A trilobita, se ela já aparece ali e a evolução é verdadeira, eu tenho que encontrar os ancestrais da trilobita para trás para fazer a linha evolutiva. Esse é o primeiro problema. Cadê os ancestrais? Olha lá, ô Igor, você olha lá. Que é tão vazio, que o período que ela aparece é chamado de Cambriano. E eles chamam de explosão cambriana. O que é explosão cambriana? A vida aparece ali no Paleozoico, puf, pronta. Não tem vida, de repente, bum, aparece Esse é o primeiro problema. Olha os animais, a complexidade dos animais que aparecem ali. Os dinossauros estão lá no Triássico e no Jurássico, os dinossauros. Então, porque aí o que acontece é o seguinte, tem um perigo que às vezes pode acontecer da pessoa misturar a crença dela com a ciência. Isso não pode acontecer. Porque senão você é levado pela sua crença, cara. Entendeu? E aí você pode, às vezes, isso cria dentro do experimento um negócio que a gente chama viés. E o viés ele é muito perigoso, entendeu? Porque você consegue chegar em qualquer resultado. Exatamente, você vai fazer. Eu tenho casos assim, cara, terríveis
de pessoas que acreditavam numa coisa e elas mudaram experimento para dar o que elas acreditavam. Que queria. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. E isso em banca de doutorado aconteceu. E, infelizmente, assim, eu fui em várias bancas, nunca gostei porque eu acho que o cara ali já está numa situação terrível. Mas, cara, você viu o negócio e fala, cara, o que você fez, cara, isso aqui não pode, é inadmissível, cara. Isso aqui eu fiquei um pouco assim, poxa, não é verdade. Falou assim, o Rodrigo, mas ele tem um viés religioso. Ele tem um viés religioso. E o outro lado não tem. Veja bem, os alemães estudam tão a sério essa questão de viés, que eu prefiro chamar de cosmovisão, que todo mundo tem. Você tem lá em alemão a palavra Verschantal, que é cosmovisão em alemão. É uma palavra técnica do alemão, tá certo? E ela tem todo um estudo filosófico. Todo mundo tem a sua cosmovisão. O ateu também ele tem a cosmovisão. É a forma como ele enxerga o mundo. Quer ver um exemplo? Exatamente. Quer ver um exemplo de cosmovisão ateísta? Para que a evolução de Darwin seja correta, é imprescindível. Isso aqui não é a opinião do Sérgio, minha, do Marcos, ninguém não. É imprescindível. Para a evolução das espécies de Darwin ser real, tem que ter tempo. Tem que ter tempo. E muito tempo. Então, como eu já trabalho com esse pressuposto, então quando eu olho aquilo ali, eu falo assim, tem que ter tempo. Então, vou dar um exemplo assim, bem leigo. Nós podemos falar de 2 estilos de eventos paleontológicos que acontecem. A gente pode chamar de efeitos ordinários e extraordinários. O que é um efeito ordinário? Bom, esse prédio aqui onde o Flow está alocado, ele está em decaimento, porque ano após ano ele vai se desgastando. Se vocês não derem manutenção no prédio, não pintarem, não rebocarem, não melhorarem a estrutura, eu não sei, eu não sou arquiteto, mas vamos supor que daqui a 600 anos ele caia, de velho, tá certo? Ele vai demorar 600 anos para cair. Mas um terremoto pode fazer esse prédio cair em 5 segundos. O terremoto é um efeito extraordinário. O decaimento é ordinário. O ordinário nós não testemunhamos, porque ele é lento, é gradual. Eu vou precisar viver 600 anos para ver o prédio. Impossível. Mas o outro não, o outro é testemunhável. Agora, se alguém passar aqui e ver o prédio caído e, por questão de cosmovisão, negar o terremoto, ele vai falar o seguinte, esse prédio aqui tem 600 anos. E a gente sabe que não tem 600 anos. Mas ele fala, tem 600 anos. Por quê? Não, porque eu cheguei e já estava caído. Para ele estar caído desse jeito, ele tem que ter sido construído há 600 anos atrás. Mas espera aí. E se houve um terremoto? Não houve terremoto. Então, quando o camarada já fala não houve terremoto, ele já está trabalhando com uma cosmovisão. Então, eu acho que eu tenho minha cosmovisão, o Sérgio tem dele. Agora, a chamar a cosmovisão do outro de enviesada como se eu não tivesse um viés, isso para mim é desonesto. Eu vou explicar por quê. Todo mundo tem uma cosmovisão. Você falou de futebol aí, é lógico que se você gosta do seu time, você vai para lá já querendo que ele ganhe. O problema é quando a cosmovisão se torna uma coisa desonesta e injusta. Vou dar um exemplo. Toda mãe ama o seu filho. E ela vai achar o seu filho a criança mais linda do mundo. Você tem suas meninas aí, que vocês têm 2 filhas. As mais lindas do mundo. Para você, as mais lindas do mundo, você entendeu? E se um cara mexer com ela, vai ganhar um supapo. Você entendeu? Vai ganhar, legal. Você não faz isso por todas as meninas do mundo, você faz pelas suas, porque são suas. Beleza, parabéns para você. Você já tem essa cosmovisão paterna em relação a elas, você vai sempre vê-las como suas filhas. Eu vejo como 2 garotas, você vê como suas filhas. Beleza. O que é errado? Se Deus que defenda, eu não quero isso, eu só estou comparando, se as suas filhas cometessem um crime, alguma coisa muito séria, arrebentassem com a vida de alguém e tudo mais, e você, como pai, paga a polícia para poder liberar suas filhas, aí a sua cosmovisão paterna se tornou uma injustiça enviesada. Tá certo? Então, eu acho o seguinte, o que eu tenho que falar é o seguinte, você não pode deixar que sua cosmovisão se torne um viés. Aí eu concordo. Agora, dizer que eu sou neutro, eu faço ciência neutra, quem tem viés é o outro, não. Todo mundo tem cosmovisão. Esse ponto é pacífico. Agora, depende como você analisa. Os dados são os mesmos. Só que a única coisa que eu te dou a palavra é que tem coisas que são mais divulgadas do que outras. É aí que a gente tem que tomar o cuidado, sabe? De saber, peraí, não é porque a coisa é mais divulgada do que outra que ela é
correta, porque a própria ciência mostra quantas coisas do passado que foram aplaudidas, a física de Newton, depois ela virou de cabeça para baixo quando chegou Einstein, e agora já tem coisa virando de cabeça para baixo com a física quântica. Então, quer dizer, sabe, temos que tomar um pouquinho cuidado com alguns dogmatismos, e cientista fala que ele é neutro, que ele só trabalha com fatos. Não. Ele, às vezes, é tão dogmático como o crente. Posso dar um exemplo desse dogma? Igor, quando descobriram os tecidos mole em dinossauro, todo mundo sabe que carne, por exemplo, não dura mais que alguns poucos dias fora da geladeira. Todo mundo sabe disso, não sabe? É óbvio e evidente. Isso é uma evidência científica. A gente pode fazer o experimento, ele é reprodutível. Você pode fazer em vários pontos do mundo. Inclusive, tinha uma estimativa que dizia que material orgânico depositado em rochas não deveria durar mais que 200 anos, não poderia passar de 200 anos. Essa estimativa existia. Quando encontraram esse tecido mole dentro de dinossauro, ele estava orgânico, tinha, vamos dizer assim, carne e ossos ali, tinha colágeno, tinha células sanguíneas, mais de 17 tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos de dinossauros e de todos os animais no registro fóssil. Todos aqueles animais ali já foram encontrados com material orgânico, não fossilizado. Uma prova evidente que isso foi feito numa única catástrofe. Aí disseram o seguinte, olha, sabemos, pensa os argumentos de lógica, sabemos que tecido mole não dura milhões e milhões de anos soterrado. Encontramos tecido mole em animais soterrados. Qual a conclusão? Olha, se você é um cientista imparcial, que a sua cosmovisão não está te guiando, qual é a conclusão? Esse registro fóssil foi formado há milhares de anos, no máximo. Mas sabe o que os cientistas falaram no mundo? Saiu um trabalho científico sobre isso. Temos, então, que reavaliar a nossa posição que tecido mole se degrada rapidamente no meio ambiente. E aí começaram a sair artigos no mundo como catalisadores, como preservantes, melhor dizendo, né? Preservantes teriam preservado o tecido mole por 60 milhões de anos, porque dinossauro diz que foi extinto há 60 milhões de anos. Saiu um artigo de uma cientista, Mary Schwartz, inclusive, ela disse, olha, fiz um experimento aqui, acho que foi com cobre, e deixei a proteína lá no meu laboratório, ficou 2 anos e ela não degradou. Olha, provei. Gente, esse artigo foi publicado na Science. Quando eu li, a Science é o maior periódico científico que temos hoje. Quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, não pode. Olha como a cosmovisão, né, Rodrigo, está guiando o cientista. Porque 2 anos, frente a 60 milhões, é uma gota no oceano. Não tem como você preservar tecido mole em dinossauro por 60 milhões de anos. Então, a gente tem uma prova definitiva. Eu acho que é quase que irrefutável. A gente não tem provas irrefutáveis, mas é quase. Você como químico, está dizendo que não tem algo que manteria aquilo ali orgânico por todo esse tempo. Olha, você pode colocar o preservante que você quiser. Mas nós sabemos que raios cósmicos atingem a Terra. Esses raios cósmicos penetram no que for. Solo, inclusive, rocha, inclusive. Ainda mais em rocha sedimentar. Então, você pode preservar do jeito que você quiser. O raio cósmico destruiria. Até o raio que o parta. Até o raio que o parta. Então, assim, é uma questão de fé? Absolutamente não. É uma questão de ciência. Agora, por que não se aceita? É porque, assim, estão falando que o Palmeiras tem Mundial e o corintiano não vai aceitar, não é? Não, mas não tem, né? É ciência. Eu não sei. Eu sou ponte pretano. Você viu que eu não estou nessa treta. Mas é como se chegar numa assembleia de corintianos e falar assim, gente, eu descobri que o Palmeiras tem Mundial. Eles não estão aceitando. É óbvio demais. É óbvio demais que a Terra é jovem. Que a Terra é absolutamente jovem e é óbvio demais que a vida na Terra é jovem. A gente tem evidências no genoma, a gente tem... tá vendo esse registro fóssil todo aqui? A gente encontrou esse registro fóssil em cima dos Alpes. E sabe o que tinha lá? Restos de animais marinhos, em cima dos Alpes. Aí eles falaram assim, olha, era um fundo do mar que ao longo de milhões e milhões de anos foi se transformando nos Alpes. Mas a gente sabe que a erosão come a superfície dos montes 4 milímetros por ano.
milhões e milhões de anos, a superfície dos Alpes já teriam sido lavadas pelo menos 100 vezes. Mas o registro fóssil está lá, os fósseis estão lá. O que isso significa? Uma grande catástrofe global, soterrou tudo isso. Olha, tá vendo ali? É fantástica essa figura aqui, né, Rodrigo? Na verdade, eu confesso, até desculpa invadir o programa, quase virei um co-host aqui, né? Eu digitei aqui e pedi para ele pegar no Google tá vendo, lá. o Igor, tá vendo as superfícies? Elas são lisinhas. Lisinhas. As camadas são lisas. Isso não pode ser um processo de milhões e milhões de anos. É um processo... camada você está falando? Cada camada dessa, do Permiano, do Triássico, do Jurássico, do Cretácico... Como se fosse um bolo de aniversário. As fatias do bolo, elas são lisinhas, suaves. A erosão deveria ter alterado a forma. Tem registro fóssil na Terra que está dobrado. Vamos lá fora. Eu quero dobrar a rocha. Você me ajuda, Igor? A dobrar a rocha? Alguém aí que está nos ouvindo gostaria de participar do experimento de dobrar a rocha? Rocha não dobra. Eu não sei se eu estou entendendo o que tu quer dizer com lisinho. Lisinho. A superfície não está lisinha, bonitinha. Suponha que isso é um período que cessou. É que aquilo ali é um desenho. Sim. Né? Então, no desenho... Mas a maioria dos livros de biologia... Tanto é que isso aqui não foi uma coisa que eu trouxe pronto, não. Eu escrevi no Google ali, entendeu? Coluna geológica. A primeira foto ali eu procurei, foi aleatório. Se você pegar qualquer livro de biologia que é usado na universidade, de teoria evolucionista, é uma foto similar a essa que vai aparecer. E o pior... Você está dizendo que, vamos lá, eu tenho o poder de escavar aqui agora, ou num lugar que é rico, nisso daí, eu tenho esse poder de escavar e eu vou ver claramente as camadas. E as camadas estarão lisas, planas, paralelas. E nos Estados Unidos, por exemplo, que eles escavam muito por lá, tem essas camadas que se propagam por vários e vários estados, quase que pelo continente inteiro. É uma bacia. Aquilo lá foi uma grande catástrofe, muita água com lama que soterrou uma sobre a outra rapidamente. Capaz de, inclusive, aprisionar os animais e impedir que os decompositores fossem lá e fizessem a decomposição da baratinha que o Rodrigo trouxe aqui. Sensacional esse exemplo, viu? Gostei, Rodrigo. Obrigado. A barata, como é que você pode pensar? Uma barata vai lá, milhões e milhões de anos, não tem jeito. Os decompositores foram feitos, inclusive, para decompor. Rapidamente, a gente sabe. É contra o bom senso. É contra o bom senso o registro fóssil ter sido formado ao longo de milhões e milhões de anos. Você está chocado, não está? Eu também estou. Eu dava aula disso, Igor. Eu dava aula de petróleo, de petroquímica. Eu falava para meus alunos, olha, milhões e milhões de anos o petróleo foi formado no registro fóssil, soterrou substâncias orgânicas, pressão e temperatura ao longo de milhões e milhões de anos. Aí eu fui no laboratório, você faz em horas petróleo. Aí eu fui olhar assim, olha só, camadas dobradas, não pode. O que significa que as camadas dobradas? Elas foram formadas rapidamente, não estavam solidificadas o suficiente ainda, uma pressão na deriva continental, dobrou as camadas. O que tu quer dizer com rapidamente? É um espaço de tempo muito... Assim, é como se essa escala fosse real, só que muito menos tempo. É isso que você está dizendo? Foi feito tudo de uma única vez durante o grande dilúvio que tivemos na Terra. Então todo mundo morre, todo mundo é do mesmo período aí. Cada camada dessa é uma das tsunamis que foram produzidas por... Tem modelos criacionistas que explicam muito bem esse... Agora, é um modelo de religiosos, de gente que não fala nada com nada, né? Como disseram do Rodrigo, não. É modelo de gente que estuda, Igor. A gente estuda. A Bíblia diz assim, estáis sempre prontos a dar a razão da sua fé e da sua esperança. A fé é o firme fundamento. Estáis sempre embasados. A ciência está do lado da nossa fé. Exatamente. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, Igor. Por quê? Porque eu estudo. Eu sei química, bioquímica, aprendo cada dia mais. E as evidências são muito fortes. Não dá para imaginar que isso é um processo de milhões e milhões de anos. E todos os animais nesse registro fóssil ainda nos Estados Unidos tem vales e vales de dinossauros, tudo no mesmo lugar. Você vai lá, os ossos estão tudo misturados. Não faz sentido, porque se fosse um bicho que morreu, o osso estava tudo juntinho daquele bicho. Mas é uma sopa, uma canja de galinha. Galinha, porque diz que evolui para galinha, né? Então, dinossauro, galinha, é a mesma coisa. E você vai ver, os ossos mais leves estão em cima, os mais pesados embaixo.
Pô, isso é uma prova mais que evidente de que uma quantidade imensa de dinossauros ficou ali presa naquela situação, não conseguia mais fugir das tsunamis, e a última onda fez aquela sopa de galinha e soterrou tudo. Os vales de dinossauros nos Estados Unidos, tem vale de dinossauro na Argentina, no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro, baleias na Argentina. Então, olha, é a maior evidência de que a Terra é jovem. E não os foi bichinhos um meteoro lá que matou os dinossauros. Há controvérsias. E tem gente que acha que o dinossauro não estava na arca. Eu também achava, viu, Rodrigo? Mas tecido mole mostra que eles foram extintos há poucos anos. Inclusive, muito provavelmente, entraram na arca, saíram da arca, encontraram um planeta completamente hostil. Eles eram vegetarianos. Aí eu até brinco, né? Já pensou o desespero do dinossauro dentro da arca? Quando aquela pombinha veio com aquele galinho, aquela folhinha, ele falou, opa, deu mal, né? Saíram no mundo totalmente hostil. Eles passaram a ser carnívoros. A gente encontra T-Rex com restos de vegetais dentro... Isso que eu ia te perguntar. Pô, tá me falando que o tiranossauro é herbívoro, desculpa aí, Igor, de destruir a sua cultura hollywoodiana, mas eles eram herbívoros. O T-Rex, você já olhou pro T-Rex? Ele é um bracinho curtinho. O de Hollywood. O de Hollywood. Mas você já investiu... Ele assistia Barney quando era criança. O T-Rex tem um bracinho curtinho. Família dinossauro. Ele é gordo, muito, muito gordo, pesado. Não é muito bom de briga. Encontraram o T-Rex com a arcada dentária, muitos deles intacta, e perceberam que os dentes eram fracamente fixados à arcada dentária. Ou seja, se o T-Rex desse uma mordida assim, ó, né, perderia os dentes. Ficaria banguela. E banguela não vai para o inferno, né, Rodrigo? Ah, não? Por quê? Não Porque sei, no inferno haverá choro e ranger de dentes. Essa foi boa. Então, antes de morrer já sabe, É só arrancar os dentes.